Já está gravando, doutor. Tá, obrigado. Bom dia a todos. Nós temos a honra hoje de receber o nosso colega Daniel Maza. O Daniel tem a honra de ter sido professor dele. Ele hoje tem mestrado, doutorado em Ribeirão Preto e tem uma grande formação em citometria de fluxo. Trabalha com a gente no banco de sangue de cordão, no centro de processamento celular, na verdade. E o Daniel tem bastante experiência com leucemia linfóide crônica e doenças linfoproliferativas, e vai falar um pouco para a gente da experiência dele sobre essa doença. Daniel, muito obrigado por ter aceito o convite, pode ficar à vontade. Bom dia, pessoal. Obrigado, Fernando, também por ter feito o convite, te agradeço aqui também. Você sabe que quando eu estava vindo para cá, agora de manhã, me lembrei de que quando eu voltei de Ribeirão para cá, no final de 2008, começo de 2009, essa seção clínica aqui de hematologia já existia, né? E estava fazendo uma conta rápida aqui, de 2008 para 2018, 2024, 16 anos aproximadamente. Eu ia até te perguntar há quanto tempo essa seção já existe, antes de 2008. Não sei se você tem essa data aí com você. Essa sessão, na verdade, ela é uma sessão criada pelo Dr. Murilo Martins, né, o professor Murilo, e a professora Helena, né? Então, ela, na verdade, se a gente for ver, ela tem 50 anos de existência, ela, na verdade, mudou um pouco o dia, que era na segunda, e a gente, por uma questão logística, teve que inverter. Hoje a gente faz a do transplante na segunda e na quarta-feira da hematologia, mas é por aí, Daniel. 50 anos. Eu tenho impressão que deve ser, então, junto com a sessão do pessoal da gastrocirurgia, né, que eles fazem as sextas-feiras pela manhã, eu tenho a impressão que provavelmente essa sessão aqui e essa da gastrocirurgia são as sessões mais antigas da Faculdade de Medicina. Eu estava querendo lembrar dessa data, porque eu acho que isso é importante a gente lembrar, principalmente, talvez porque os residentes que estão passando, eles não têm ideia de quanto é difícil manter uma sessão dessa por tantos anos a fio, né? Sem interrupções, sem interrupções. Bom, acho que a professora Helena pode falar, viu, Daniel? Piloto que eu acho que ela está aqui. Se a senhora puder falar, doutora Helena, eu agradeço. Não, Fernando, o Daniel tem razão, a sessão era segunda-feira, né? Agora é quarta, mas tem muitos anos a sessão. Eu diria para você que ela anda próxima dos 40 anos. Tudo é jurássico para nós, Daniel. Mas então, sem dúvida, né? É verdade, era uma sessão obrigatória, que o doutor Murilo fazia questão que todos estivessem presentes. E é muito importante. Eu fico muito feliz de participar e muito feliz de lhe ouvir, Daniel. Obrigado. Doutora Helena, os residentes e estudantes é obrigatório, viu? Continua sendo. Daniel, vou lembrar isso aí, Fernando. Com certeza, Daniel, com certeza. Fica à vontade, Daniel. Tá bom. Bom, então eu procurei nessa apresentação de hoje tentar contemplar aqui todo o público que esteja presente aqui, né, nessa reunião virtual, tanto os médicos residentes aí do primeiro e segundo ano, os colegas aí médicos que saíram há pouco tempo, que egressaram há pouco tempo da residência e, obviamente, também o pessoal um pouco mais antigo que já tem mais vivência aí com o diagnóstico da leucemia linfocítica crônica. Eu trouxe uma primeira imagem aqui, uma foto, só para fazer um registro aqui, de que o meu interesse pela leucemia linfocítica crônica é antigo. Isso aqui é uma foto do Congresso Brasileiro de Hematologia e Hemoterapia de 2011. Na época ainda chamava dessa forma, Congresso Brasileiro de Hematologia e Hemoterapia. De uns anos para cá, o nome mudou, agora se chama EMO, se centrou na cidade de São Paulo, mas aqui estou eu, aqui na época, o Dr. Paceto, que foi meu orientador, foi meu orientador de mestrado e doutorado quando eu estava em Ribeirão, na época era professor titular da faculdade, hoje já aposentado, mas sempre tenho falado com ele. Aqui, no extremo, aqui, o Dr. Peter Hillman, né, que é um dos sujeitos que mais publica sobre estudos clínicos da leucemia linfocítica crônica, né, e continua publicando, de fato. E aqui, no centro aqui da mesa,
para os residentes, as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer, é o professor Kant Rai, né, esse mesmo do sistema de estadiamento de Rai, né, que a gente utiliza em combinação com o sistema de Binet para estadiar a leucemia linfocítica crônica, né, publicação dele aí de 1975 na Blood, que a gente utiliza até hoje, ainda para estadiar a leucemia linfocítica crônica. Ele deu esse privilégio para a gente estar presente nesse evento e nessa mesa especial. Para falar um pouco dessa, entre aspas, entidade chamada leucemia linfocítica crônica seleção negativa, eu precisaria talvez abordar questões de nosologia, que é o estudo, de modo geral, das doenças. Por exemplo, tratar um pouco da questão de o que é uma doença em contraposição a um estado de saúde ou de não doença, né? Questões como que condições podem ser classificadas como doença. Vamos, por exemplo, do alcoolismo, né? Coisa de 50, 60 anos, a gente não considerava isso doença, isso, alguma coisa dessa natureza, e hoje a gente sabe que alguns genes parecem estar envolvidos com essa condição, né? E também a questão de quais são os limites de doenças específicas. Na impossibilidade de tratar de todos esses tópicos aí ao mesmo tempo, apresentação só, né? Então, eu vou me limitar aqui a realmente falar, então, só quais são os limites de doenças específicas, e aqui mais detidamente, entre o que... Se essa condição que a gente chama de LLC CL5 negativa ainda pode ser chamada de LLC. Precisa começar, então, essa conversa, então, voltando um pouco aqui no tempo e lembrando, né, dos primeiros sistemas empregados para o diagnóstico da leucemia linfocítica crônica, foram publicados aí na década de 90, um estudo do professor Stella Matucci, em 1994, que foi, 2 anos depois, foi atualizado com o acréscimo aí do anticorpo CD79B. Então, o que a professora Matucci propôs na época é o seguinte: o diagnóstico da LLC seria baseado, então, num sistema de scores dicotômico, em que um sistema de pontuação seria conferido a um grupo de marcadores, a depender se esse marcador em específico fosse positivo ou negativo. Por exemplo, aqui, no caso, na proposta inicial, eram 5 marcadores, aí no glóbulo de superfície, a CD5, CD23 e o FMC7, que é um antígeno, é um epítopo do CD20, o CD22 ou o CD9B. Na verdade, quando o estudo foi atualizado, o CD22 caiu e o sistema passou a utilizar, então, só o CD79B. Então, digamos, obviamente, tudo isso daqui, acredito que os colegas saibam, tudo isso aqui é feito por imunofenotipagem, utilizando a técnica de citometria de fluxo. Então, digamos, se eventualmente o caso tinha apresentado uma hemoglobina de superfície de expressão fraca, ele recebia um score, se era forte, nenhum. O CD5, se era positivo, recebia um ponto, e se o caso era negativo, não recebia nenhum ponto. E aí, isso era aplicado, obviamente, para todos os marcadores. E nos casos em que a pontuação, essa pontuação, a soma, os pontos somados ao final era maior do que 3, então o diagnóstico era de leucemia linfocítica crônica. E, por outro lado, se a pontuação era inferior a 3, então o caso clínico era classificado como uma outra doença linfoproliferativa de linhagem B, que não a leucemia linfocítica crônica, né? O sistema funciona muito bem, e aqui essa tabela mostra, então, aqui uma comparação do grau da pontuação atingida no score para 298 casos de LLC, 166 casos do que o autor chamou de não LLC, que são doenças linfoproliferativas que ele não conseguiu diagnosticar, ele não conseguiu precisar um diagnóstico. E aqui, 143 casos do que ele chamou de modo genérico de linfoma de células B, linfomas não Hodgkin de células B, mas que são, na verdade, casos de linfoma de células do manto, linfoma da zona marginal, casos em que ele conseguiu obter um diagnóstico utilizando métodos até então disponíveis. O que a gente observa, então, é que quando o score é 5, isso dá muita segurança para o hematologista de que, de fato, se trata de LLC. Observem que, quando o score é 5, não tem nenhum caso aqui que caia
nessas categorias de não LLC e de linfoma de linhagem B. Então, nenhum caso cai aqui. Então, quando o score é 5, a gente tem segurança que aquele caso é, de fato, a leucemia linfocítica crônica. O score 0 ajuda muito também, porque quando o caso não faz pontuação nenhuma, né? Então, esse caso, de fato, não é leucemia linfocítica crônica e ele vai aí cair, se enquadrar nos outros dois grupos. O grande problema do sistema, de tanto de MATUDS quanto a atualização subsequente, é que os casos com score 3, eles trazem algum problema, porque você observe que aqui cerca de um pouco mais, quase 9%, 10% se a gente arredondar, 10% de casos aqui que score 3 são LLC, contudo, a gente também tem casos que são score 3 que são score 3 que não são LLC, quer dizer, que caem aqui nas outras categorias, né, de doenças que não diagnosticou e de outros linfomas de linhagem B. Então, isso é problemático. O score 3 é problemático, de modo geral, para os sistemas de MATUDS e atualizado, o sistema atualizado. Tá? Então, ao longo dos anos, para tentar melhorar isso, foram propostos inúmeros algoritmos de diagnóstico para a leucemia linfocítica crônica. Esse daqui é só um de muitos que a gente teve publicado aí ao longo das décadas, de 2002, da mesma professora Stella Matuzzi, em que ela, então, aplica uma primeira linha de marcadores imunofenotípicos, que são próprios marcadores, que na verdade são os próprios marcadores do sistema de score que ela propôs, né? Então, o CD5, que é um marcador de linhagem B e T, a gente vai falar um pouco mais disso à frente, e marcadores mais linhagens específicos como o 23, o FMC7, o CD22, o CD9P. Então, ela combinava tudo isso com a intensidade da hemoglobina de superfície e, havendo definido o caso como um caso de linhagem B, então, ela aplicava os termos scores e entendia que os pacientes, os casos clínicos dos pacientes que tinham score superior igual ou superior a 3 era LLC e ela podia, eventualmente, aplicar marcadores prognósticos. Por outro lado, quando o score era menor do que 3, então ela lançava a mão de outras ferramentas diagnósticas, citomorfologia e mais marcadores imunofenotípicos. Por exemplo, se a célula tinha um aspecto plasmocitário, ou pelo menos sugestivo, que é uma célula linfoplasmocitoide, ela lançava a mão de marcadores como 38, 138 e a C9 negativo, por aí vai, para tentar definir a linhagem como de linhagem plasmocitária. Se, eventualmente, ela via linfócitos vilosos no sangue periférico, ela partia para utilizar marcadores como CC, 25, 103, utilizar desordens vilosas, como Heritel leuquimia e linfomas, de modo geral, esplênicos da zona marginal, e, naqueles casos suspeitos de manto, ela fazia uma ciclina D1. Mais recentemente, a gente tem o emprego também de mais marcadores, quer dizer, esses marcadores vão se somando ao longo dos anos para que haja um refinamento no sistema, no diagnóstico da leucemia linfocítica crônica. Então, aqui é um gráfico, um gráfico aqui dessa publicação do grupo alemão de 2020, em que eles analisam dois marcadores, o CD43 e o CD200. O que a gente tem aqui nesse esse Y é a intensidade de fluorescência mestra do CD200, também aferida por citometria de fluxo, e esse MF nada mais é do que a intensidade de expressão do antígeno detectado pela técnica, né? E aqui também é o mesmo MFI do CD43. Então, observem o seguinte, né? Com a combinação desses dois marcadores, o que a gente tem aqui é praticamente que o isolamento de todos os casos de LLC aqui, que exibem, então, uma expressão muito forte do 43 e do CD200. Todas essas circunferências em azul escuro, elas são casos de LLC que pontuaram 4 ou 5 pontos no sistema de score de MATUDS. E esses casos, azul um pouquinho mais claro aqui, são, então, também casos de LLC que pontuaram 3, eventualmente até 2 no sistema de MATUDS. Então, você observe que praticamente não, todos os casos incluídos nesse estudo de LLC estavam aqui dentro. No entanto, ele também conseguiu cair, contaminou, digamos aqui, os casos da LLC aqui, um caso de um linfoma de grandes células e 2 casos aqui de linfoma da zona marginal. De todo modo, o que o autor mostra aqui é que, sem dúvida nenhuma, o acréscimo aí, tanto do CD43 quanto do CD200, eles contribuem muito para refinar esse diagnóstico da leucemia linfocítica crônica. Quando eu estava
esse artigo foi publicado já há 4 anos, e quando eu estava analisando essa figura desse artigo, me ocorreu uma coisa de imediato, que eu comecei a olhar os outros dados que o autor apresenta, e eu me lembrei ainda do começo, logo quando eu estava ainda no mestrado e tal, eu comecei a observar esses casos em vermelho que ele está mostrando aqui, são casos de linfoma de células do manto. Eu me lembrava, na época, quando eu comecei a ver essa figura, comecei a me recordar de que eu tinha visto alguns casos de linfoma de células do manto que tinham score 4. Isso confundia muito com o LC. E, de fato, ele mostra aqui 5 casos, ele apresenta 5 casos aqui, observem, que são essas circunferências um pouco maiores. O tamanho da circunferência do gráfico, ele representa aqui o score de Matutz, a circunferência menorzinha, score 0, e a circunferência maior, score 5. Observe que essas 5 circunferências têm o score de Matutz 4. Então, são casos de linfoma de células do manto, confirmados, CYP1D1 positivo, e que exibem um score 4 no sistema de Matutz. Eu tinha visto poucos casos ao longo dos anos. Acredito que não tenha visto nesses 5 casos, também 2 ou 3 casos apenas ao longo dos anos de linfoma de células do manto com score 4. Alguns casos, até que o médico ficou em dúvida, eu precisei refenotipar o caso e tal, e achei que podia sugerir ao colega que podia ser um linfoma de células do manto. Então, isso chama atenção e a gente precisa ficar atento com relação a esse dado, que é um dado secundário do estudo, mas é um dado, a meu ver, significativo. Esse é um caso que eu trouxe, um caso que eu mesmo fenotipei, só para exemplificar realmente a importância desses novos marcadores no diagnóstico da LLC. Peço desculpa, realmente a imagem está muito nítida aqui, mas o caso foi enviado com uma suspeita de uma doença linfoproliferativa crônica, eu imunofenotipei, e se realmente era uma doença de linhagem B, mas o primeiro dado que já me deixou um pouco preocupado, entre aspas, é porque a população B era monoclonal, exibia restrição de cadeia leve lambda da imunoglobulina, mas a imunoglobulina a cadeia leve parecia ter uma expressão um pouco mais forte do que o que a gente atualmente vê na leucemia linfocítica crônica. Então, eu me interroguei, a imunoglobulina é fraca, é moderada? Quando eu fiz a cadeia pesada, ela tinha uma expressão fraca. E isso até contraditório aqui com a expressão um pouco mais moderada da cadeia leve. No entanto, isso podia ser atribuído ao fato de que o meu anticorpo estava conjugado a FITS aqui na cadeia pesada e na cadeia leve com PE, que é um fluorocromo que emite o espectro de luz muito mais forte do que o FITS. Então, isso talvez justificasse essa coisa. Mesmo assim, eu fiquei um pouco em dúvida. Então, continuando aqui com a imunofenotipagem, é uma doença CD5 positiva, né, aqui, e também um segundo dado que me preocupou é porque a expressão do CD20 era uma expressão um pouco mais forte também do que a gente vê atualmente em casos de LLC. Normalmente, nesses casos, a gente vê uma expressão do CD20 que é negativa ou uma expressão muito fraca. E esse caso parecia ter uma expressão um pouco mais forte. Também foi um dado que me deixou um pouco mais... me levantou a dúvida se esse caso realmente era um caso de LLC. Era uma doença que não expressava o 7,9B e o FMC7 fraco, então, portanto, isso aqui era condizente com o LLC. Era uma doença, as células B do sangue periférico expressavam um pouquinho o CD25, às vezes, eventualmente, a gente vê isso com leucemia linfocítica crônica. Era uma doença CD10 negativa, portanto, já se enquadrava aqui com uma doença linfoproliferativa CD5 positiva, CD10 negativa. Isso já fecha um pouco mais a leque de possibilidades diagnósticas. E também o terceiro ponto que me gerava dúvida é que o CD23 ele deixava dúvida que se de fato era um caso positivo ou não para o CD23. Aparentemente lembrava um pouco a expressão parcial. Então, isso tudo, quer dizer, traz problema para quem está fazendo o diagnóstico da doença. E aqui é que realmente esses novos anticorpos acabam ajudando muito. Esse aqui era Então, antes, na verdade, então, eu levantei as hipóteses de um LLC de fenótipo atípico ou até um linfoma de célula do manto, se esse CD23 eventualmente se mostrasse um negativo, ou uma expressão fraca, ou mais raramente uma linfoproliferativa de linhagem B, CD5 possível, CD10 negativa, mas mais improvável. Então, como eu comentei há pouco, esses anticorpos, novos anticorpos ajudam bastante. Eu fiz um CD200, o CD200 tem expressão realmente moderada a forte, então,
de fato, é isso que a gente não vê praticamente em células do manto. Então, esse é um caso de LLC de fenótipo atípico. Então, por conta justamente desses problemas com o sistema de score proposto inicialmente lá pela professora Stella Matucci na década de 90, né, que não incluía esses novos marcadores, então, mais recentemente, novos sistemas de scores passaram a ser propostos para tentar melhorar, refinar esse diagnóstico da leucemia linfocítica crônica. Entre eles, aqui em 2007, o grupo alemão publicou esse, que a gente chama de LCL Flow Scoring, e em 2018, um grupo italiano publicou o que eles chamam de Davina Score System. Né? O sistema, esse sistema do grupo italiano é muito parecido com o sistema de Matucci, né? Exceto que ele emprega apenas 4 ao invés de 5 marcadores, e também é um sistema dicotômico, confere pontos aos antígenos, então o CD5 confere um ponto, 23 confere um ponto, a imunoglobulina confere um ponto, ele não emprega o FMC7 ou o CD79B, e ele inclui, então, aqui o CD200, como eu comentei há pouco, que é um antígeno importante para o diagnóstico da LLC, para diferenciar a LLC desses outros, principalmente do linfoma de células do manto. O sistema o Flow Scoring é um sistema diferente, ele não é um sistema dicotômico, é um sistema que ele considera, né, ele considera os antígenos como variáveis contínuas, então aqui ele utiliza, na verdade, a percentagem do CD200 e soma isso a percentagem do CD5 combinado com o CD23 e subtrai isso da expressão do 79P e do FCMC7 e ele tem no final dessa operação aritmética ele tem um valor e quando esse valor é superior a zero, igual ou superior a zero, então o diagnóstico sugere o diagnóstico de leucemia linfocítica crônica. No entanto, observem que ainda esses dois sistemas eles possibilitam que o caso seja diagnosticado com um LLC CD5 negativo. Por exemplo, um exemplo aqui hipotético, se eu tenho um caso, né, que eu faço a imunofenotipagem e aplico, por exemplo, o sistema aqui, esse sistema novo, o sistema de pontuação novo, né, e eu tenha, digamos que seja um caso que eu tenha a expressão CD23 do 200 e a imunoglobulina seja fraca. Então, eu faço uma pontuação de 3, né? E meu CD5, digamos que seja negativo. Então, aqui eu ponto 0, aqui eu ponto 3. Então, 3 é uma pontuação condizente com a LLC. Então, eu poderia fazer o diagnóstico de LLC, mesmo no caso sendo CD5 negativo. Então, essas questões, elas já vinham incomodando de um tempo para cá. Essa questão de a gente poder fazer o diagnóstico de LLC, mesmo em situações em que o CD5 era negativo. O que a gente sabe, né, o que a gente sabe, então, é que a gente tem, de fato, uma doença, né, que a leucemia linfocítica crônica com seus aspectos citomorfológicos, imunofenotípicos, histológicos e clínicos também clássicos, né, que é uma doença CD5 positiva e que expressa o CD23, mas o que eu venho me perguntando ao longo desses anos é se a gente existe realmente uma doença que é também CD23, tem aspectos clínicos de LLC, mas que ela é caracteristicamente CD5 negativa, né? Então, para tentar responder isso daí, eu vou trazer algumas ideias que eu acabei de escrever, até mandei agora para a nossa revista brasileira, já foi até aceito, mas não vai dar tempo de eu, obviamente, expor tudo aqui, mas eu vou trazer algumas ideias que eu coloquei aqui para a gente ver se a gente consegue encontrar essa resposta, né? Então, a meu ver, existem 3 visões, essas visões elas são compartilhadas entre hematologistas, hematopatologistas e citometristas, de modo geral, né, que lidam com o diagnóstico da leucemia linfocítica crônica, e eu digo que são 3 visões em relação ao diagnóstico da LLC e ao antígeno CD5. A primeira delas é o que eu chamo de uma visão flexível, né, que diz o seguinte, olha, se o caso clínico tem score de LLC em qualquer um daqueles sistemas de score que eu apresentei, seja no sistema de Matucci ou nos sistemas mais modernos, né, então o caso ele é considerado como LLC, ainda que o CD5 seja negativo. Né? Há essa flexibilidade de entender que o caso é LLC, mesmo que o CD5 seja negativo.
Eu, particularmente, considero essa visão um pouco ingênua, né? Realmente, quando eu vejo ele falando isso e ele não se estende muito no que ele está falando, eu noto uma certa ingenuidade, porque eu percebo que ele não compreende que esses sistemas de score, eles muito embora sejam muito úteis para o diagnóstico, eles não conferem realidade a construtos, né? Construtos teóricos. No caso aqui, o construto seria o quê? Uma doença ideal, que a gente chamaria de LLC, né? Que a gente teria um teste padrão ouro para dar o diagnóstico e que a gente, a partir daí, pudesse então, determinar variações nesse diagnóstico. Então, esse é um problema com essa visão. A segunda é o que eu chamo de visão inflexível, né? Que é aquela que diz o seguinte: ó, não há caso de LLC CD5 negativo. Todos os casos de LLC são casos CD5 positivos. E a terceira visão é uma que eu chamo de visão agnóstica, e que diz que é muito parecida com essa visão inflexível aqui, mas ela tem uma pequena diferença. Ela afirma o seguinte, que com base nos dados atualmente disponíveis, quer dizer, o que a gente tem de evidência atual, a positividade para o antígeno CD5 é a condição sine qua non, quer dizer, imprescindível para o diagnóstico da leucemia linfocítica crônica, né? Então, essa visão ela não está dizendo que não existe caso de LLC CD5 negativo, está apenas dizendo que com o que a gente tem disponível hoje de dados, né, a gente não tem como afirmar que existe essa condição clínica chamada LLC CD5 negativo. Essa, de fato, é a posição que eu assumo, e eu vou tentar nos próximos slides, então, defender, mostrar por que é que eu considero que, pelo menos no momento, essa talvez seja a melhor posição que a gente deva assumir quando se confrontar com um caso em que o imunofenótipo, os dados, a citomorfologia, o imunofenótipo, os dados histológicos lembram LLC, mas o antígeno CD5 é negativo. Então, eu me baseio em 3 premissas para sustentar essa visão agnóstica. A primeira é que nós não temos um teste ouro, um teste padrão ouro, um que a gente chama de gold standard para o diagnóstico de LLC. A segunda é que o CD5 ele não é específico para LLC. E o terceiro é que nós não sabemos, no momento, se o CD5 é um marcador essencial da leucemia linfocítica crônica. Então, eu vou expor um pouquinho de cada uma dessas premissas aí, né? Em relação ao fato de que a gente não tem um padrão ouro, né, para a leucemia linfocítica crônica, nós hematologistas aprendemos desde lá nosso começo da nossa residência, né, a gente tende muito a associar, por exemplo, né, a presença das sombras nucleares ao diagnóstico de LLC, né? Então, aqui a gente tem aqui uma imagem de um caso clássico de LLC, os linfócitos são pequenos ou de tamanho médio, cromatina condensada, e a gente encontra nesses esfregaços atualmente esses núcleos nus, né, sem citoplasma ao redor, né, que a gente conhece classicamente como sombras nucleares ou eventualmente clumped cells ou clumped shadows. E eu me recordo muito bem, logo quando primeiro ano de residência ainda, a gente observa uma das lâminas lá no laboratório da Faculdade de Medicina de Ribeirão e o paciente comentava, esse caso aqui tem muita sombra nuclear, deve ser uma leucemia linfocítica crônica. Ele batia o olho, se tinha muita sombra nuclear, ele já comentava que era uma LLC. E eu, há alguns anos pensando naquilo, eu ficava pensando, bom, ele certamente está fazendo quando ele fala que tem muita sombra nuclear, certamente, mentalmente, ele está comparando esse caso com os casos anteriores que ele viu e que ele julgou que tinha poucas sombras nucleares. A questão aí é saber o que é muito e o que é pouco, né? E ele mesmo, na verdade, a gente conversando sobre isso, e todos os colegas da hematologia, e ele mesmo teve a ideia, então, em 2009, de estudar isso. Ele botou na cabeça que queria verificar se essas sombras nucleares, elas ajudavam no diagnóstico do LFC. Então, a gente começou um trabalho, a ideia foi dele, a ideia totalmente dele, e a gente acabou realmente mostrando, né, quando você comparava a percentagem de sombras nucleares na LLC contra outras doenças proliferativas, aqui tem tudo, linfomas células do manto, zona marginal, folicular e por aí vai, L-cell, realmente havia uma diferença que tinha significado estatístico, né, mostrando que, de fato, a mediana aqui das sombras na LLC era muito mais, a mediana era superior à mediana de casos não LLC. Então, realmente, aquela impressão que ele tinha era verdadeira. Quando ele olha, esse caso tem
muita sombra nuclear, provavelmente a LLC, ele tinha razão. O problema é que depois, em subanálise desses dados, a gente não conseguiu mostrar que as sombras eram relevantes para separar a LLC das outras doenças. Então, aqui essa tabela, por exemplo, mostra isso. Aqui a gente mostrou, né, a frequência das sombras, tanto em casos de LLC quanto em casos de não LLC. Então, quando a gente delimitar um cutoff aí, por exemplo, 50%, né, mais de 50% de sombras nucleares, então a gente tinha um valor de P que era não significativo, quer dizer, mais de 50% de sombras nucleares não delimitava, não diferenciava a LLC de outras doenças proliferativas. 40% também não resolvia, era não significativo. Com 30% já melhorava a coisa, já tinha um P ali de 0,04, já tinha algum significado, né? E com 20% e 10%, bom, aí sim, com 20% e 10% você separava bem o que era LLC do que não era LLC. O problema é que, quando você caía para esses valores muito baixos, esses cutoffs muito baixos, 30%, 20%, 10%, então a especificidade praticamente era irrelevante, quer dizer, com 30% era de 81% e 20%, 30%, 10% eram realmente especificidades não aceitáveis para você diferenciar que era LLC do que não era LLC. Então, isso é uma coisa que precisa um pouco sair, né, tirar essa que está incrustada aí na mente dos hematologistas de modo geral, é isso. Quer dizer, as sombras nucleares estão mais presentes, eles estão, mas a gente não consegue utilizar isso para separar LLC do que não é LLC. Um outro achado, né, morfológico também, que classicamente tem sido associado com LLC, são os chamados centros de proliferação, ou pseudofolículos, né, que são áreas, na verdade, compostas por pequenos linfócitos, prolinfócitos, paremunoblastos, que a gente detecta isso tanto em biópsias de linfonodo, quanto também em medula óssea, né. Aqui é só para ilustrar mesmo, não sou patologista, mas aqui o centro de proliferativo é essa área aqui mais clarinha aqui, né, dentro aqui do folículo linfóide. Aqui tem outro, né, e aqui a gente vê, então, os linfócitos, né, essas células com núcleo bem evidente são os prolinfócitos paremunoblastos. Então, esse achado, né, essa estrutura histológica tem sido, então, classicamente associada à leucemia linfocítica crônica, né? Tem sido considerada por alguns até um achado patognomônico, né? Então, eu precisei me debruçar realmente sobre essa questão aí, e aí eu acabei até dentro desse artigo aqui, que na verdade eu tinha o tema dessa aula, né, se a LLC CD5 negativa de fato existe, né, que eu publiquei, que saiu agora na Cytometry, foi aceito ano passado e saiu agora na impressa agora nesse ano. Então, eu me lembro que uma das últimas questões levantadas por um dos referistas, realmente ele falou, me perguntou, mas me fala aí, o centro proliferativo, me fala alguma coisa dessa questão do centro de proliferação, os pseudofolículos e LLC. Então, eu precisei, na verdade, depois do artigo, eu precisei escrever todo um apêndice, né, só para discutir essa questão do centro de proliferação em relação à LLC. Obviamente, não tem como eu trazer a minha argumentação aqui para a aula, mas de modo conclusivo, eu posso colocar o seguinte, né, que os centros de proliferação eles não podem ser considerados, com base nos dados atuais, patognomônicos para LLC, quando o imunofenótipo é caracterizado pela nectaridade do CD5. Quer dizer, em casos em que você tem um fenótipo clássico, uma positividade para o CD5, e você, por alguma questão, né, porque o resto do fenótipo não foi tão habitual da LLC, por exemplo, é um CD23 duvidoso, né, o paciente que tem um quadro clínico mais duvidoso, e aí o médico solicita uma biópsia linfonodal ou de medula óssea. Então, nesses casos em que o centro proliferativo é encontrado e o caso é CD5 positivo, bom, esses casos, ao que parece, realmente o centro proliferativo pode funcionar como um dado adicional que pode corroborar que aquele caso é um caso LLC. Contudo, nessas situações em que o CD5 é negativo, a gente não tem evidência conclusiva que possa associar o centro proliferativo à leucemia linfocítica crônica. Portanto, com base nisso tudo, a gente, de fato, no presente, a gente não tem nem teste padrão ouro para o diagnóstico da leucemia linfocítica crônica, né? Então, essa é a justificativa para a minha primeira, né? Foi o que eu expus agora nos slides anteriores, foi isso, né? Porque nós não temos um teste padrão ouro para LLC.
Bom, o outro ponto aqui que eu preciso discutir é que o CD5 não é específico para LC. Isso não é um ponto tão difícil, mas eu vou aproveitar a oportunidade e conversar um pouco também, expor alguma coisa, né, principalmente para os residentes, alguma coisa em relação ao próprio antígeno CD5. Né? O CD5 ele é um antígeno que é um de linhagem T. Aqui é só uma figura esquemática, mostrando então a ontogenia da célula T, que começa, obviamente, no fígado fetal medula óssea, e ela se conclui no timo, quando a célula T sai para o sangue periférico. O CD5 ele é adquirido aqui já na fase a primeira fase de estímulo cortical, né? E ele então permanece expresso durante toda o resto da maturação T, tá? Mesmo quando a célula aqui já expressa o receptor célula T alfa-beta, cadeia com alfa-beta ou gama-delta, né? CD4, CD8 ou duplo negativo, mas o CD5 ele permanece aqui durante toda a maturação, e a célula que sai para o sangue periférico também a célula T madura também é uma célula CD5 positiva, né? No entanto, o CD5, ele, muito embora intimamente aqui associado à ontogenia da linhagem T, ele não é um marcador específico de célula T, ele é associado, de célula T, ele é associado à célula T. Né? Então, a gente sabe que, de fato, há populações de células B, linfócitos B do sangue periférico, normais, eu vou também aproveitar o slide e mostrar algumas anormais, que são CD5 positivos. Então, nesse próximo slide, eu vou dissecar essas duas populações. Né? Então, o que a gente tem aqui, a positividade do CD5 contra alguns marcadores, 27,9B, e aqui o CD5 contra a cadeia leve da imunoglobulina de superfície. Então, o que a gente observa aqui é que existe uma população de células B CD5 normais no sangue, e ela, observem aqui, ela é caracteristicamente... bom, lembrando antes disso que tudo isso aqui é gay CD19. Né? Então, é uma população CD19 positiva, expressa também o CD20, e o que eu quero chamar a atenção aqui é que ela tem uma expressão do CD5 normalmente que é fraca e heterogênea. Então, isso é bem característico da população de linfócitos B, CD5 normais, positivos normais do sangue periférico. Tá? E, obviamente, quando também é possível estudar a clonalidade dessa população, a gente percebe que é uma população policlonal, ela expressa tanto o receptor, tanto a cadeia kappa quanto a cadeia lambda da imunoglobulina de superfície. Portanto, é uma população policlonal, e aqui embaixo a gente vê, então, a população que é CD19, mas é CD5 negativa, que é a população majoritária de linfócitos B do sangue periférico, que também são policlonais, expressa tanto a kappa, quando expressa, quer dizer, uma população expressa kappa e outra expressa lambda, mas quando você faz a relação dessas populações, ela está em torno aí de 1,5, 2, até 2,5 para 1, então isso aí configura a policlonalidade da população B normal. Né? Qual é a percentagem dessa célula B CD5 positiva no sangue de qualquer um de nós? Vou pegar o sangue de qualquer um das pessoas aqui presentes, se for normal. A gente vai fenotipar e vai encontrar essas células B CD5 positivas no sangue. Qual é a percentagem que a gente vai encontrar? Varia um pouco de tecido para tecido, sangue periférico e medula óssea. Vamos se ater apenas ao sangue periférico. Se a gente considerar essa população 19,5 dentro da população total de linfócitos, varia de 1 a 2%. Se a gente considerar a população 19,5 dentro da população de células B, ou seja, apenas qual é a percentagem de células de linfócitos B CD5 positivos que dentro da população de células de linfócitos B, então isso varia, é um dado também já bem conhecido, varia em torno aí de mais ou menos 15%, sendo que alguns indivíduos podem apresentar até 25%, eu já vi até casos com 30% de células CD5 positivo normal no sangue periférico. Então, às vezes a gente vê uma quantidade um pouco mais alta e se assusta, mas eventualmente pode acontecer, né? Além disso, aproveitar aqui o slide para mostrar que também, obviamente, a gente tem as populações, em condições de doenças, a gente encontra também populações de células B anormais, né? E aqui, no caso, o que diferencia ela aqui, por exemplo, esse caso aqui é que a população, o CD5 é expresso de modo... ele é uma expressão um pouquinho mais forte do que o CD5 normal e é mais homogêneo, isso chama muito atenção. Tende a expressar essa população anormal, CD5 positiva também, tende a expressar
o CD39B e o CD20 de modo fraco, eventualmente até negativo, né? E o que, obviamente, ajuda bastante é a presença da clonalidade, né, da monoclonalidade. Então, aqui, nesse caso, é uma população monoclonal CD5 kappa positiva, né? Então, isso ajuda bastante. Só por curiosidade, observem que existe uma pequena população aqui também clonal lambda positivo, né? A gente, às vezes, é só uma curiosidade, mas às vezes a gente não sabe por que a gente trata uma dessas doenças proliferativas e trata o clone principal, e às vezes o que volta não é o clone principal, às vezes o que volta é um clone secundário, não é tão comum acontecer isso. Mas a gente vê essas mudanças de clone, né? A gente vê, mas se tratar essa LLC, o cara tinha expressão que isso não é tão comum, mas às vezes acontece, a explicação é justamente essa. Você tem subclones dentro do clone principal que expressam, às vezes, eventualmente, outra cadeia leve. Então, dado todas essas informações em relação ao CD5, a gente sabe o que é. Que a gente hoje tem um grupo de doenças que é CD5 positivo, né? E um grupo de CD5 negativo, que agora não vem ao caso. O CD5 positivo clássico é a própria LLC, com todos os seus achados tradicionais, histologia fenótipo, cariótipo, e achados de biópsia e de linfonodo, tudo condizente, né? E também a gente tem casos de doenças linfoproliferativas que são CD5 positivo, mas não só LLC. E aqui começam os problemas. Então, a gente tem, por exemplo, a leucemia prolinfocítica, até 30% dos casos podem ser CD5 positivo. Linfoma displênico da zona marginal, até 25% dos casos, mais raramente linfoma folicular, Heri-cell, linfoma linfoplasmocítico e entre outros, né? Então, de fato, né, a gente tem esse dado de que o CD5 ele não é específico da LLC, né? É um antígeno que não é nem específico da linhagem T, ele também ocorre na linhagem B, né? E dentro do território das doenças também não é específico da LLC, você tem também ele presente em outras linhas proliferativas de linhagem B, né? Mais raramente. Por fim, então, para sustentar essa visão agnóstica, eu também entendo que a gente não sabe no momento se o CD5 é um marcador essencial da LLC. E aqui a gente vai precisar, não vou querer me alongar muito mais, mas a gente vai precisar, já estou me encaminhando para o fim da aula, mas a gente vai precisar, então, sair um pouquinho do campo da medicina e adentrar um pouco de questões um pouco mais difíceis, que eu tratei um pouco mais de detalhe no artigo, envolvendo aí, por exemplo, conceitos de lógica, modal e por aí vai. Então, o que a gente chama de o que é uma coisa essencial, né? Então, se a gente, por exemplo, considerar que P é uma propriedade essencial de um objeto qualquer O, né? Então, P, então, é uma propriedade essencial de um objeto O, caso seja necessário, ou seja, imprescindível que o objeto O tenha essa propriedade P, né? Enquanto que P é uma propriedade acidental, ou seja, não essencial, do mesmo objeto O, apenas no caso de o objeto O ter P, mas ser possível que o objeto O não tenha P, né? Então, se a gente, então, a gente atribui o valor, a propriedade P, para o antígeno CD5, e a gente atribui para o objeto ou a propriedade de LLC, né, que é o que interessa aqui no caso, então a gente pode afirmar o seguinte, né, a positividade para o CD5 é uma propriedade essencial da LLC, apenas caso seja necessário que a LLC tenha positividade para o CD5, né? Enquanto que a positividade para o CD5 é uma propriedade acidental, portanto não é essencial da LLC, caso a LLC tenha positividade para o CD5, mas é possível que a LLC não possua positividade para o antígeno CD5. O que ocorre aqui é que a gente, infelizmente, no momento, a gente não tem essa resposta, né? A gente entende como é que deve funcionar essa relação de essencialidade e de não essencialidade, mas a gente não tem essa resposta. E para a gente entender por que a gente não tem essa resposta, a gente precisa voltar um pouquinho aqui no tempo, na história da LLC. A primeira associação do CD5 com a LLC foi feita aqui nesse estudo do professor Caligari Scapio, em que ele estudou 11 casos de LLC diagnosticados, mas percebam isso, e aqui é a coisa mais relevante, é que o estudo é de 1982. Havia uma quantidade muito pequena de antígenos disponíveis na época para fazer o diagnóstico de LLC. Ainda assim, ele publica esse artigo não traz dados histológicos, né? Um artigo que tem alguns problemas, e ele associa, então, pela primeira vez o CD5 com a LLC. No entanto, a gente sempre, quando lê o artigo, fica sempre com aquela impressão de que talvez algum desses casos que ele incluiu, de fato, não fossem LLC. Justamente por conta das limitações da disponibilidade de marcadores imunofenotípicos daquele momento histórico e também por conta de que ele não apresenta os dados histológicos nesse estudo.
O que é que a gente tem, então, com base nisso, o que é que a gente tem hoje mais modernamente? Né? A gente, à medida que os anos foram se passando, né, vários médicos hematologistas do mundo todo importantes, né, que tinham importância na área da hematologia, principalmente da área do estudo das doenças proliferativas, começaram a perceber isso, né? Aqui, por exemplo, uma citação do já falecido professor Hamblin, que ele colocava isso, que né, a maioria das séries, né, de pacientes com LLC publicadas antes da década de 90 eram contaminadas. O cara publicava aquilo lá, mas aquilo estava contaminado com doenças que hoje, né, naquele momento, mais recentemente, não seriam reconhecidas como leucemia linfocítica crônica. Né? E quais são essas doenças? Justamente aquelas que eu apresentei naquele slide anterior. Né? São esse grupo de doenças, né, que são sericino positivas e que o diagnóstico habitualmente não é muito fácil de ser feito com base apenas na imunofenotipada. Por exemplo, né, ele comentava também que muitos casos, por exemplo, de linfomas da zona marginal esplênica, que não tinha a presença de linfócitos vilosos tão pronunciados no sangue periférico, ou que eventualmente nem tinham vírus, esses casos eles passavam como se fosse uma LLC CD5 negativo. Na verdade, não era. Então, isso foi sendo visto ao longo dos anos. E, mais recentemente, então, o que é que a gente tem? A gente tem, então, essa publicação de 2018, que foi feita por uma seção aqui, uma parte dos membros, tanto do ERIC, né, que é a Iniciativa Europeia de Pesquisa na LLC, quanto do grupo da Sociedade Europeia de Análises Clínicas, né, do ESCA. Então, as duas entidades têm cerca de 150 membros, e eles fizeram praticamente, entre aspas, uma enquete. Você começaram uma discussão, uma busca, né, entre a experiência desses experts, e eles chegaram à seguinte conclusão: 75% desses 150 membros disseram o seguinte: olha, os antígenos CD5, né, junto com o 19, 20 de expressão fraca, o 23 e a hemoglobina de cadeia leve, com expressão fraca, né, eles são antígenos necessários, ou em outras palavras, essenciais, para o diagnóstico da leucemia linfocítica crônica. Com relação apenas ao antígeno CD5, só o CD5. Meu amigo, o que você me diz em relação ao... O que você acha em relação ao CD5? Né? Perguntou para cada um dos membros. Então, menos de 5% deles classificou o antígeno CD5 como sugerido ou recomendado. Em outras palavras, mais de 95% desses indivíduos disseram o seguinte: olha, o CD5 é essencial para o diagnóstico da LLC. Mais de 95%. Né? No entanto, né, como a gente tem mais de 95%, mas não temos 100%, né, o consenso, então, ele abre a possibilidade, né, para o diagnóstico da leucemia linfocítica crônica em casos CD5 negativos. Já que você não houve uma unanimidade, né, então, realmente, o consenso abre essa possibilidade de diagnóstico. E o grande problema disso daqui, o que é? É que esses dados, né, esses dados que eu apresentei até agora e essas informações que saíram nessa publicação de 2018, elas são baseadas meramente em consenso. E o consenso não é nada mais, nada menos que a opinião, né, de um conjunto de especialistas. Quer dizer, os caras dizem, o CD5 para mim é essencial ou não é. Porque, de fato, quando você vai analisar os dados, a gente sabe que não há um teste padrão ouro para a LLC. Né? A gente não tem esse teste até o momento. Né? Então, portanto, como a gente não tem esse teste, a gente não sabe se esses casos que são CD5 negativos são de fato casos de LLC bona fide, LLC verdadeira. Né? O cenário é esse. Se nós tivéssemos um padrão ouro, né, para dar, por exemplo, um teste molecular para leucemia linfocítica crônica, né, a gente pudesse identificar todos os casos de LLC, a gente poderia, a partir disso, definir que, por exemplo, um dado caso que é CD23, né, CD5 negativo, ainda é LLC. A gente não tem isso. Né? A gente não se encontra nessa situação no momento. Portanto, a gente não tem condições, no momento, de afirmar, né, que existe essa condição clínica chamada LLC CD5 negativo. Né? O que a gente pode fazer, então, para deixar essa visão agnóstica, quer dizer, a visão de que assume que atualmente a gente não tem como fazer esse diagnóstico, e migrar para uma visão flexível, quer dizer, olha, realmente a LLC é majoritariamente CD5 positivo, mas há casos raros de CD5 negativos, ou até para uma visão inflexível, dizer, realmente todos os casos de LLC são CD5 positivos.
A gente precisa, então, buscar um padrão ouro, um teste padrão ouro para a leucemia linfocítica crônica. Isso aí é prioridade, é uma busca prioritária, né? E a gente tem perspectiva de encontrar isso, né? A gente sabe, por exemplo, que até antes do ano 2000, né? Por exemplo, a história da leucemia mieloide crônica ajuda muito, né? Até antes do ano 2000, a gente não tinha nenhum marcador para a leucemia mieloide crônica, que a partir de 2001, então, a OMS só passa a reconhecer como leucemia mieloide crônica os casos em que os indivíduos em que naquela amostra é identificado seja um cromossomo Filadélfia ou um gene quimérico BCR-ABL, qualquer técnica que seja, né? Então, hoje, o que é LMC? LMC precisa ter, então, o cromossomo Filadélfia ou o BCR-ABL. Então, a gente, com base nessa história de outras doenças hematológicas, a gente tem também essa perspectiva de que é possível que, no futuro, a médio ou talvez longo prazo, a gente consiga, então, um teste padrão ouro, de preferência um teste molecular para leucemia linfocítica crônica. Até lá, né, até a gente chegar nesse momento, o que a gente pode fazer, né? Bom, a gente pode incorporar aqui novos marcadores imunofenotipos para aprimorar o diagnóstico de LLC e, sobretudo, para separar a LLC daqueles casos que o diagnóstico é difícil, que são aqueles casos que têm score 3, por exemplo, no sistema de score Matutes, né? Como eu comentei nesta aula. E também a gente tem a humildade de aceitar, né, que a LLC, então, acaba na situação atual, ela acaba fazendo parte do que a gente chama de um fuzzy set, né, um conjunto impreciso, né? E aqui eu já me encaminho para o final da minha exposição, né? Então, só para definir o que seria esse conjunto impreciso, né? Então, por exemplo, se a gente delimitar um conjunto de animais, vamos tentar vou tentar criar um conjunto só com animais e dentro desse conjunto um conjunto de aves, por exemplo, eu vou estabelecer uma propriedade que eu possa aplicar em determinado exemplar e aí ver se esse exemplar é incluído no meu subconjunto de aves ou não. Então, vamos supor, eu escolho a propriedade ter asas. Então, certamente ter asas vai me incluir, né, aves comuns, um pinguim, uma ema dentro do meu subconjunto de aves. Contudo, borboletas também têm asas, morcegos também têm asas, né? São insetos e mamíferos e não faz... Esses animais não fazem parte do meu subconjunto de aves, né? Entendeu? Aí, eventualmente, alguém pode dizer, então eu vou trocar, eu quero escolher outra propriedade. Escolher a propriedade de voar, né? Bom, voar é uma propriedade muito boa, ela vai incluir também as aves comuns e tal, né? Mas, por exemplo, ela vai incluir também borboletas e morcegos. E o pior, ela vai excluir do meu conjunto de aves animais que são aves, né, mas que não voam, como, por exemplo, pinguim e uma ema. Então, você veja que essas questões são muito complexas, né? De você identificar, de você entender o que é essencial para itens do mundo, né? Isso é muito fácil de você fazer com entes matemáticos, né? Com geométricos, mas com entes do mundo real, isso é muito difícil de delimitar, né? Então, você pega, por exemplo, aqui o conjunto de o que é que a gente pode, como é que a gente lida com essa questão do que é ave, do que é a birdness, né? Da avicidade, né? Então, você pega, por exemplo, uma ave prototípica, uma ave padrão, aqui, que fica bem no centro aqui do meu conjunto, né? Que é uma ave pequena, com bico pequeno, com a cauda pequena. À medida que você vai se afastando desse centro, né? As aves vão tendo propriedades mais incomuns. Você pega aves com bicos mais proeminentes, aves com caudas mais avantajadas, até chegar a um extremo que você tem aves que não voam, né? Por exemplo, como aqui o pinguim. O mesmo raciocínio vale para a leucemia linfocítica crônica, né? É um item do mundo, a LLC é uma doença, é um item do mundo. Então, se você pegar um conjunto aqui do que a gente chama de LLC, então, bem no centro, aqui na área central mais escura, você tem a LLC clássica, né? Que é aquele caso que você não tem dúvida que é LLC. É um caso que tem um aspecto morfológico de leucemia linfocítica crônica, que tem um fenótipo de leucemia linfocítica crônica, CD5 positivo, 23 positivo, a hemoglobina é fraca, 7,9B negativo, 22 negativo, fraco negativo, FM17 fraco negativo, 43 positivo, ROG1 positivo, e etc, etc, etc. Né? Que também tem um cariótipo eventualmente típico, uma deleção do braço longo do cromossomo 13, que se você quiser ir além, você faz uma biópsia de medula óssea, uma biópsia linfonodal, tem centros proliferativos e acabou. É um LLC. Bom,
E a partir daí, tudo é indecisão. Quer dizer, você tem casos aqui que pede 79B. Bom, isso provavelmente não é LLC, o 79B é um antígeno de pouca importância. Mas você começa a migrar para longe do centro do conjunto, por exemplo, aqui um caso seria 23 negativo. Bom, esse caso aqui já ainda pode ser LLC, pode, mas é um caso que preocupa mais. Até a gente chegar no extremo de ter casos que a gente não sabe, né, que CD5 negativos, a gente não sabe se de fato ele faz parte do conjunto da LLC, né, ou se ele, na verdade, é outra coisa, né? Então, por exemplo, nessa publicação, eu fiz apenas uma breve sugestão que talvez, né, a gente devesse, até a gente ter uma resposta definitiva sobre isso, parar de chamar esses casos que têm um fenótipo completo de LLC, mas são CD5 negativos de LLC, e passar a chamar, por exemplo, né, de uma doença linfoproliferativa crônica de linhagem B, com o fenótipo de LLC-like, né, uma BCLD, CLL. Apenas uma sugestão, até pelo menos a gente ter uma resposta definitiva com relação a isso. Bem, eu acho que eu já até abusei da paciência de vocês todos, já são 9 horas, e eu termino por aqui a minha apresentação. Daniel, muito obrigado. Excelente a apresentação e a revisão que você fez, né? Essa visão bem crítica sobre a doença linfólica, o LLC com CD5 negativo, né? A possibilidade. Uma coisa muito interessante que você colocou e que a gente acompanhou isso ao longo dos anos, né? Dos tempos, exatamente aquela possibilidade de, o contrário, de você ter marcador CD5 positivo e você, de repente, se deparar com entidades como zona do manto, como linfoma de zona marginal, e nada disso existia, nada disso era relatado, nada disso era... Então, foi meio que uma revolução, né? E na mudança, no entendimento, né? Eu lembro de ter feito na década de 90, um curso de leucemias com o professor Katowski e a professora Stella Matutes. E ainda quando ela estava lançando esses critérios de Matutes, né, esse score. E na verdade, assim, essa coisa toda, ela vem passando por um detalhamento e por um refinamento muito positivo, eu acho, porque essas doenças são tratadas de forma diferente, tem prognósticos diferentes, né? Tem inclusive terapia-alvo. Zona do Manto, a gente sabe que é uma entidade à parte, né? Por Helena estar aqui e a gente, como ela disse, a gente é um pouco jurássico na história, ela, né, em termos de ter acompanhado um pouco, e a gente pegou os primeiros casos de Zona do Manto, casos que eu acompanhei junto com ela, e que foram muito difíceis ao mesmo tempo, nos ensinaram muito, né? Em termos eu acho que é isso. O que você mostrou é quando você coloca, de alguma maneira, o agnóstico, eu acho que é a gente não perder a noção da humildade. A humildade, ela é essencial para o conhecimento. Eu tenho muito medo de quem não duvida, tá? De quem sabe tudo e que não duvida. Eu tenho muito receio de lidar com as coisas dessa maneira, porque eu acho que o conhecimento ele está em movimento, né? Ele é algo muito dinâmico e talvez a atitude mais sábia seja a gente não ter todas as certezas, né? Eu acho que isso talvez seja uma coisa muito confortável e eu volto a dizer, eu tenho muito medo de quem sabe tudo. Então, eu acho que foi muito bom. Eu queria nessa sua exposição magna, tá? Foi maravilhosa. Eu queria dar a palavra à doutora Helena, tá? Vamos inverter um pouco a ordem das coisas, que geralmente eu peço os residentes para falarem, mas hoje eu gostaria de ouvi-la. Oi, obrigada, Fernando. Parabéns, Daniel. Uma aula linda, que eu diria que, para mim, muito difícil. E eu gostei muito dessa, só para pegar assim, um ponto, na hora que eu li a sua visão agnóstica, eu até ri aqui sozinha,
porque eu acho que a gente vive procurando a verdade, né? E é como o Fernando disse, na hora que como a gente não sabe tudo, você tem uma visão de procurar. E você escreveu outra coisa mais na frente, quer dizer, flexível, né? Uma visão flexível. Então, o que é que existe, o que é que eu procuro, o que é que eu posso achar, qual é a verdade. Ah, muito lindo, eu acho que para os residentes, para os que estão começando, foi uma riqueza de aula, Daniel. Muito obrigada, viu? Obrigada, Fernando. Tá. Eu me lembrei, doutora Helena, daquele caso de Zona do Manto, um dos primeiros que nós vimos, Ai, e nós que apanhamos, hein, Fernando? Mas foi não, muito bom. porque é muito interessante aquele caso, porque assim havia um conhecimento de que o manto era uma doença sempre muito agressiva, e na maioria das vezes principalmente o manto blastoide, né, com célula mais imatura. Aí você tem ali uma entidade que é a menor quantidade, provavelmente, de um manto. Quer dizer, o manto ele é uma síndrome, né? E como o Daniel colocou muito bem, você, quando pega todas essas outras entidades, o próprio folicular, o linfoplasmocítico com CD5, é muito difícil isso. É muito difícil. A prolinfocítica, né? Então, é todo um processo aí de aprendizado muito rico e muito, e de alguma maneira até fascinante. E essa paciente que eu estou citando do manto, ela na verdade era um manto que ele era indolente, né? Se a gente é que a gente pode chamar, era uma doença não agressiva. E essa paciente viveu 30 anos e morreu de câncer de mama, entendeu? Então, foi um grande aprendizado e tantas outras oportunidades. Então, eu queria muito lhe agradecer, Daniel, a gente passa para não passar muito da nossa hora, Claro. e dizer que você é muito bem-vindo para revisitar o assunto e outros mais que você tem interesse de compartilhar aqui com a gente, tá bom? Obrigado, Muito Fernando. obrigado, Muito um Obrigado pelo abraço. convite. Diga, doutora muito Helena. bom que o Daniel volte, viu? Eu gosto muito Claro, com do certeza. coleguinha. Será muito bem-vindo. Então, um bom dia a todos, um bom resto de semana. Fiquem com Deus, um abraço, até mais. Valeu. Tchau, tchau. Adriana, terminou aqui. Terminou. Tu só precisa parar a gravação, né? Eu não sei parar. Sim.